Se alguém te dissesse que você consegue aprender a falar inglês em 10 meses com fluência comunicativa, você acreditaria? Eu ensino inglês há anos e quando eu descobri essa estrutura que eu vou te mostrar nesse vídeo, comecei a aplicar ela com os meus alunos, eles começaram a evoluir tão rápido que até parecia mentira. Nesse vídeo eu vou te mostrar como funciona o MAF, o Método Acelerador da Fluência, com todas as estratégias, técnicas, métodos, tudo o que eu aplico na vida real com os meus alunos que fazem eles evoluírem muito rápido, chegando na fluência comunicativa em 10 meses e utilizando tudo isso na sua rotina de estudos. Você vai entender como você pode aplicar essas estratégias chegando na fluência muito mais rápido. Para a gente começar com todo esse vídeo, bora lá, né? O problema geral e o porquê a maioria trava. Antes de você entender o porquê que eu cheguei nessa solução, nessa ideia, eu vou te mostrar um pouco sobre a minha história, assim você consegue entender a lógica por trás de como o método é estruturado e também tudo o que eu passei para que você não precise passar da mesma forma e pegue todo esse ensinamento da minha vivência, ok? Eu comecei a estudar inglês com 8 anos de idade, em escolas normais, tradicionais de inglês, e eu fui estudando, vamos dizer assim, de uma maneira meio passiva, normal, até os 16 anos, mais ou menos. Foi quando eu comecei a me questionar algumas coisas. Eu estudo inglês há 8 anos, eu não consigo me comunicar muito bem, eu não entendo exatamente muitas coisas em inglês. A comunicação ainda em inglês não faz parte da minha vida e não faz tanto sentido eu ter estudado inglês todo esse tempo e eu ainda não ser realmente fluente em inglês. E aí eu entendi algumas coisas, alguns pontos mesmo. Alguns pontos sobre o que é fluência e como chegar na fluência. Porque aí eu comecei a pesquisar coisas que os poliglotas faziam, porque como eles conseguem aprender línguas tão rápido, sendo que eu passei 8 anos meio que estudando sem chegar na fluência realmente de fato, ou até mesmo o que essas pessoas que aprendem língua, né, mesmo que não sejam poliglotas, mas pessoas que aprenderam uma língua muito rápido, o que elas realmente fazem? Qual é a ideia da aprendizagem de uma língua? Como que ela acontece? Porque eu nem sabia o processo mesmo. Sem saber o processo, eu não sabia se eu estava fazendo ele da forma correta ou não. E eu comecei a entender algumas coisas e muitas delas eu vou passar para você nesse vídeo, ok? Mas algumas coisas que eu compreendi sobre a fluência durante esse tempo é que uma das bases da fluência é o input, que é o consumo do inglês, ok? É aquilo que você coloca para dentro da sua cabeça, certo? Input é colocar é dentro, então o que você coloca dentro da sua mente, é o inglês que você consome. Mas esse consumo do inglês, quando ele era muito voltado para o livro, você ficava com o inglês muito fixado, o inglês muito rígido, que não tinha essa volatilidade, essa flexibilidade de utilizar no mundo real. Então você tem o inglês do livro e o inglês do mundo real. Então muito daquilo que eu estava estudando até o momento, ele era muito do input, era muito do consumo do inglês do livro e não do mundo real. Quando eu entendi essa lógica, eu comecei a consumir muito conteúdo em inglês. E eu vou falar um pouco mais sobre isso depois, mas a ideia principal é que eu comecei a assistir vídeos de pegadinhas em inglês, eu gostava bastante disso na época, sabe esses vídeos de interações sociais, a pessoa vai e conversa com outras pessoas na rua, e aí tem algumas ideias de troca de informação, a pessoa fala alguma coisa engraçada, nesses vídeos de humor em inglês, principalmente. E aí eu comecei a consumir muito do inglês real. E eu vi que, assim, praticamente quase muita coisa do que eu tinha visto até aquele momento não era realmente muito do inglês falado na vida real. Principalmente por conta de uma coisa chamada Connected Speech. A gente ainda vai entender um pouco sobre isso, tá? Que é o discurso conectado. Em inglês eles juntam muitas palavras, né? Então você vai entender que muito do inglês de livro não é o inglês que eles falam, porque eles falam com tudo conectado. É a mesma coisa que o gringo, que vai aprender português, e aí ele aprende que a pergunta é: você quer café? Não tem nada de errado ele saber que você quer café, é a pergunta que as pessoas fazem quando elas estão te oferecendo um café. Mas você tem que, além disso, saber a forma como as pessoas falam no mundo real. Mas, professor, como que as pessoas falam no mundo real? Normalmente, você quer café? Esse você quer café é o que o gringo tem que saber que ele vai ouvir aqui no Brasil, porque se ele vir esperando você quer, é provável que ele não entenda o você quer café. Ele tem que entender o que é o Connected Speech. E esse input, esse consumo do inglês real foi uma coisa que eu comecei a fazer durante esse processo de aprendizagem, quando eu entendi isso. Uma outra coisa que eu compreendi é a ideia de que para a aprendizagem de uma língua funcionar, você precisa de output, que é a utilização do inglês. O que é a utilização do inglês? É realmente
se você quer se comunicar, você precisa falar inglês. E nos formatos que eu tinha até então, no que eu utilizava nas escolas, nos métodos tradicionais, eu não tinha aulas principalmente de conversação. Eu não tinha essa prática constante da fala. Então, eu comecei a fazer isso sozinho. Se vocês já assistiram alguns outros vídeos aqui do canal, você viu que eu já mostrei uma foto do Jack, que era um papel que eu deixava na parede, eu ficava conversando em inglês também com esse papel, até o momento que eu comecei a conversar em italiano com ele. E aí a ideia, porque eu estudo outras línguas também, italiano e francês agora, a ideia principalmente é você precisa achar uma forma de utilizar a língua que está dentro da sua cabeça. Quando você mantém só na teoria, só no consumo, você fica uma pessoa que entende inglês, mas não consegue falar. Eu fiz outros vídeos no canal também só sobre esse tema, para você assistir, ok? Quando eu comecei a utilizar esse ponto, meu inglês começou a evoluir muito, porque eu começava a treinar a fala. Então essa parte de output, de comunicação e conversação é muito, muito importante. Foram 2 pontos que eu aprendi durante esse processo. Depois disso, meu inglês evoluiu muito, até o momento que eu comecei a dar aulas de inglês. E depois que eu comecei a dar aulas de inglês, eu comecei a passar muito desse conhecimento também para os alunos. Mas eu ainda tinha algumas noções, eu ainda achava que, por exemplo, a ideia de morar em outro país ainda era muito forte, no sentido de provavelmente eu aprendi inglês aqui no Brasil e eu fiz isso através dessa prática de input, de output. Eu entendi como funciona a aprendizagem de uma língua, mas provavelmente morar em outro país, por a pessoa consumir muito e utilizar muito, é o clássico para fazer a pessoa evoluir o mais rápido possível. Eu ainda tinha essa ideia na minha cabeça. E aí, em um momento, eu fui para a Irlanda, isso foi mais ou menos em 2018, e eu conheci pessoas lá que não falavam inglês. Eu conheci pessoas que moravam lá há 2, 3 anos, que não falavam inglês. E aí também, mais uma outra concepção que foi quebrada. Do tipo, não é porque a pessoa está em outro país, eu até falo isso hoje em dia, porque eu tenho essa noção nova que foi criada, que é, não tem nada mágico, não tem nada mágico no ar de um outro país. Então não é por você respirar aquele ar, né, que você vai começar por osmose a desenvolver a língua. Você precisa realmente decidir fazer input e output, e muitas pessoas que vão para outros países, elas vivem mais com brasileiros, se comunicam mais com brasileiros e não fazem o input necessário, e também existem técnicas importantes para fazer input, e eu estruturo elas no MAF, no Método Acelerador da Fluência, e formas boas de começar a fazer output. Muitas pessoas ficam perdidas e acham que é só chegar em outro país que elas vão começar a desenvolver, mas não é bem assim. Depois disso, eu voltei para o Brasil e continuei como professor, trazendo ainda mais desse conhecimento que eu absorvi durante todo esse tempo, estudando o que os poliglotas fazem, estudando também como funciona o processo de aprendizagem de língua, e todo esse conhecimento que eu absorvi dando aulas de inglês logo no início, esse processo meu de todos os erros que eu fiz durante esses 8 anos, meio que estudando inglês até eu começar a evoluir de verdade, pensando no processo de aprendizagem de uma língua, e passei todo esse conhecimento para os meus alunos. Aí eu comecei a utilizar várias técnicas na aprendizagem deles, até montar e chegar na estrutura que eu utilizo hoje, com todos eles. Então, o que esse conhecimento e essa vivência trouxe para o método é tudo o que eu tenho atualmente. Todo o formato de 3 pilares em que o MAF, o Método Acelerador da Fluência, é estruturado, é com base em toda essa vivência de toda uma vida mesmo, pensando em formas melhores de aprender uma língua, e também a ideia de tudo o que deu certo até o momento para mim e para os meus alunos, em um ciclo de aperfeiçoamento contínuo. E esse é um ponto muito, muito importante, porque quando você pensa em aperfeiçoamento contínuo, você tem sempre algo melhor, sempre um método melhorado, e também porque eu me coloco no lugar de um aluno. Como eu estudo outras línguas também, como eu estou constantemente aprendendo outras línguas, atualmente eu estou estudando o italiano e o francês, eu me coloco no lugar do aluno, eu testo muitas coisas comigo mesmo e sempre utilizo o que dá certo para os alunos, sempre aperfeiçoando cada vez mais essas estruturas. Tem um ponto, isso é muito comum, é uma dificuldade comum dos alunos, que eles estudam e travam na hora de falar, e eu também entendi o porquê que isso acontece. Muito desse problema, e também outros problemas que acontecem, tá? Eles estão na falta de um método estruturado. Quando eu coloco aqui falta de um método estruturado, ou da aplicação correta de um método bom. E aí aqui eu quero ser justo e falar a realidade, tá bom?
não tem como, que nem eu coloquei aqui, não tem como as grandes franquias, eu não vou citar nomes, mas quando você pensa nas grandes franquias que falam sobre inglês, sobre aprendizagem de inglês, nas grandes franquias de aprendizagem de inglês, não tem como elas terem um método horrível, ok? Então eu não vou vir aqui num vídeo do YouTube e falar, olha, todas essas franquias das escolas tradicionais, todas elas, o método delas é horrível. Isso não faz sentido, se você parar para pensar na estrutura. São escolas gigantes, elas têm uma estrutura muito grande, e é óbvio que elas vão contratar na ponta, lá na sede deles, muitas pessoas para trabalhar em cima do método, para ter um método muito bom. Agora, o problema que acontece na maior parte dos alunos, até mesmo os que chegaram para mim e falaram, olha, eu estudei em várias dessas escolas, estudei nessa escola, estudei nessa, e eu não conseguia evoluir. Parece que eu ficava travado. Às vezes tem escolas que falam, o professor me forçava a falar inglês logo do início, mas não me dava nenhum apoio para que isso seja feito. Tipo, eu nunca vi nada em inglês, como que ele quer que eu fale inglês? E ficava travado, e criaram vários traumas por conta disso. Ou em outros formatos que eu não entendia o porquê que eu estava fazendo aquilo, mas eu tinha que decorar um monte de regras, entender as estruturas, e tudo ficava muito rígido, eu não conseguia utilizar aquilo no mundo real. Ou eu estudei por muito tempo em algumas escolas e eu ficava travado, não conseguia me comunicar em inglês. Às vezes eu até conseguia entender alguns filmes, algumas séries, alguns trechos de vídeos, mas eu não conseguia falar. Agora, o ponto o principal é a aplicação desse método no mundo real, a aplicação desse método em todas as franquias. Pensa bem, por mais que tenham muitas pessoas trabalhando na estrutura do método lá no topo, é muito improvável que esse método seja realmente aplicado em todas as franquias da forma como ele foi pensado desde o início. Porque foge do controle da pessoa que meio que criou e estipulou esse método e da pessoa que está aqui na ponta aplicando ele em sala de aula. Eu conheço um pouco do mundo das escolas de inglês, então eu sei como funciona a parte de contratação de professores e outras ideias desse tipo. Muitas pessoas que também trabalham na área acabam pegando só como uns bicos, assim, principalmente porque a maior parte das escolas não pagam tão bem muitos professores, então muitos pegam de vez em quando só alguns bicos para trabalhar e não tem esse objetivo realmente de ensino. Então é muito raro você ter escolas em que você tem um método muito bem estruturado que é aplicado na base. Esse é um ponto muito interessante. Eu não vou ser a pessoa que vai falar demonizando as escolas de inglês, todas as escolas, mas é muito improvável que você pegue realmente uma aplicação real desse método. E muitos desses métodos, eles têm um excesso também, por mais que eu falo que eles não são horríveis, alguns têm um excesso de foco, né, em gramática e zero prática. Ou seja, você não tem nenhuma prática de fala e você tem somente input. Ou uma prática de fala no início sem input. Aí você tem, normalmente, essa pressão para falar, mas sem conseguir. Que pode ser o seu caso ou de alguém que você conheça. Algumas escolas que forçam você a falar desde o início, mas não te dá nenhuma basezinha para isso. E aí você se sente pressionado. Muitos alunos vieram comigo falar comigo com traumas, por exemplo, de tentar aprender inglês em escolas dessa forma. Então isso é algo que é muito importante de refletir, ok? Se você já viu alguns desses métodos ou já participou deles, ou é muito consumo sem prática, ou é uma forçação de prática sem uma basezinha no início. Eu vou te mostrar como que é a melhor forma de estruturar um processo de aprendizagem de uma língua. E também a falta de contato com o inglês real. Por mais que às vezes um método seja ok, você tem somente os áudios dos livros, que nem eu falei. E aí você se afasta do inglês que realmente é falado. É a mesma coisa que um gringo que só sabe o "você quer café", que não tem nada de muito errado, mas ele tem que saber como nós normalmente falamos no dia a dia. Então você tem a ideia do inglês real versus o inglês de livro. E também medo do julgamento por errar. Muitas vezes a ideia de travar na hora de falar é medo do julgamento de errar por ter participado de um método que foca muito em gramática e zero prática, ou a falta de um método estruturado mesmo, onde você tem uma sequência gradual de conteúdo, onde você entende as estruturas, você sabe como utilizar elas e você se sente, né, julgado por errar, porque você realmente não entende como as coisas acontecem. Mas, para tirar toda essa ideia, todo esse peso das suas costas, se isso já aconteceu com você, o inglês travado ele não é sua culpa, tá? É a culpa do jeito que você foi ensinado. Então a gente entende a raiz do problema e eu te dei um pouco da base de tudo que aconteceu na minha vida, meio que como um resumo para você entender algumas coisas que eu compreendi, para você entender também qual foi a solução que eu entendi e como eu estruturei o MAF, ok? E a gente vai ver a solução agora, mas antes da gente dar uma olhada nessa solução,
dá um like no vídeo, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho que tá ali do lado do botão de se inscrever, assim você recebe as notificações do canal. Sempre que eu posto um vídeo novo, você já acompanha e recebe uma notificação para clicar nele assim que eu posto, ok? Qual foi a solução que eu pensei com base em todo esse conhecimento que eu fui pegando, né? Ele acabou virando, de certa forma, um método que leva você da insegurança de falar inglês até uma fluência comunicativa em 10 meses. Agora eu quero que você entenda uma coisa. Porque eu sou alguém que eu me considero uma pessoa justa quando eu tô falando sobre a lógica da aprendizagem de inglês, que nem eu falei, uma coisa que vocês veem muito, provavelmente, por aí, são pessoas que eu que tenho todas as respostas contra todas as escolas de inglês que existem no Brasil atualmente. Mas não é essa exatamente a ideia, que nem eu falei, o problema, na maior parte das vezes, está na aplicação prática daquele método. E uma outra coisa é tempo de aprendizagem de inglês. Quando a gente fala sobre tempo de aprendizagem de inglês, tem muitas coisas, muitos fatores que nós temos que levar em consideração. Eu fiz um vídeo só sobre isso, se você quer saber mais sobre isso, pesquisa aqui no canal, tem um vídeo só sobre quanto tempo leva para aprender inglês. Mas, o que eu quero comentar sobre esse ponto é, quando você escuta fluência comunicativa em 10 meses, tem coisas que eu quero que você pense, tem coisas que eu quero que você não pense. Se a sua pergunta foi, nossa, 10 meses? Então eu vou estudar por 10 meses e depois eu não vou estudar nunca mais inglês? Não é esse o ponto, ok? Não tem como esse o ponto. Não tem como esse ser o ponto. Agora, você tem que entender uma coisa. Com quantos anos você chegou na fluência em português? Se você pensa, eu acho que eu era fluente em português com 7 anos, que é isso que muitos alunos comentam comigo. Isso é interessante, faz sentido, porque você conversava, né, você conseguia conversar com seus pais, com seus amigos, com seus colegas, você entendia eles, eles entendiam você. Isso é fluência? Legal, pode ser, se isso não for fluência, o que é fluência, certo? Aí tem alguns alunos até que brincando, falam, eu nunca cheguei na fluência, até hoje, porque eu tô sempre aprendendo e tal. Então você tem, às vezes, uma ideia de que nunca cheguei na fluência em português, porque fluência é nunca errar, ou é saber de tudo. Se esse for o ponto, você não tem que buscar fluência, porque se você nunca chegou em português, por que você chegaria nela no inglês, certo? Se o português você está falando há quantos anos? 18 anos? 20, 30, 40, 50 anos você está falando o português você nunca chegou, por que você precisaria ficar pensando na fluência em inglês, certo? Agora, se o seu ponto é, com 7 anos eu conseguia conversar, me expressar na língua, eu poderia me considerar fluente em português. Agora, tem um ponto ainda que vem disso. Você era fluente com 7 anos em português? Sim, eu me considerava fluente com 7 anos em português, porque eu conseguia me expressar. Imagina que você tivesse, com a idade que você tem hoje, talvez você tenha 20, tenha 30, tenha 40 anos, imagina que você tivesse a mesma fluência que você tinha quando você tinha 7 anos. Seria muito estranho uma pessoa falar o mesmo português com 20 anos com que ela tinha 7 anos. É uma ideia muito bizarra de se pensar, mas você já era fluente. Eu quero que você entenda que fluência comunicativa, ela não deve ser o fim, né? Ele é o início de tudo. Mas o que acontece? Na maior parte dos métodos, a maior parte das pessoas estudam por 2, 3 anos, às vezes até mesmo 4 anos, para chegar na fluência comunicativa, que é essa fluência que você consegue desenvolver no MAF com 10 meses, por conta da estrutura que foi colocada. Eu mesmo, para eu chegar na fluência comunicativa com os métodos tradicionais, eu demorei 8 anos só porque eu entendi algumas coisas e comecei a aplicar elas na minha vida por conta própria. Então a ideia que você tem que entender e refletir é sobre o que é fluência de verdade e o que você deveria focar. Porque se a gente está falando sobre conseguir se expressar, conversar em inglês, o seu foco deve ser a fluência comunicativa e não uma fluência absoluta que você sabe que nunca vai chegar, porque ela nunca chegou no português, você está constantemente aprendendo. Agora, pensa bem, como que você consegue aprender coisas constantemente em português? É porque você já fala português. Essa pode ser uma ideia meio estranha, mas você tem que entender que você chegou na fluência em português, vamos supor, com 7 anos, só depois disso que você aprendeu e chegou no português que você tem hoje. E aí você consegue continuar aprendendo. Você aprende o português porque você já é fluente em português. Você para pensar nisso? Você consegue aprender cada vez mais inglês por você já ser fluente em inglês. E como que você tem que ser fluente em inglês? Aprendendo as estruturas mais básicas, mais úteis e mais utilizadas na língua, e você tem que fazer isso o mais rápido possível, de uma forma que você treine e utilize o consumo do inglês, com o inglês real,
e utilize ele na prática para que você não fique travado, entendendo, mas não conseguindo falar. Por isso que eu vou te mostrar o pilar do MAF em como ele é estruturado. Mas você tem que entender que fluência comunicativa é o seu objetivo principal para você alcançar ele o mais rápido possível. Muitas pessoas ficam patinando por anos e anos e anos sem conseguir entender o processo real de aprendizagem da língua e sem conseguir chegar nessa fluência comunicativa. Porque quando você chega nela, você consegue evoluir muito, muito mais rápido. E você consegue aprender inglês através do inglês. Que é isso que eu faço com várias turmas minhas de níveis intermediários e avançados. Porque eu não quero que você pense, eu vou estudar inglês por 10 meses e eu não vou precisar estudar nunca mais. Esse é um tipo de pensamento que você não pode ter. A aprendizagem da língua ela é contínua. Ela pode ser sua vida inteira. Você pode passar uma vida inteira e nunca chegar no final da aprendizagem de uma língua. Mas a fluência comunicativa é algo que você deve tentar chegar o mais rápido possível, ok? Nesse ponto, onde você consegue conversar e se expressar, e depois você só aumenta constantemente as estruturas que você consegue utilizar. Normalmente, a visão geral que eles te passam, que as pessoas te passam é essa. Tipo, eu não sei nada. Ou eu estudo muito, tipo, não, você vai estudar no nosso método por 5 anos, e aí sim você vai conseguir se comunicar em inglês. Ou eu estudo pouco, tem aqueles métodos milagrosos, né, que tem na internet. Você vai conseguir estudar por 1 mês, você vai conseguir estudar por 3 meses, e depois disso você vai ter todo o inglês que você precisa, vai ser fluente, não vai precisar fazer mais nada. Só 3 meses que você vai precisar. E a ideia é assim, você chega numa fluência depois de muito tempo, ou depois de pouco tempo, quase nada, né, 1 mês, 3 meses, eu chego numa fluência onde eu consigo me comunicar da mesma forma que eu me comunico em português. E essa é uma visão muito estranha, ela não faz muito sentido, sabe? Se você para refletir sobre ela, ela não faz muito sentido. A ideia é que você não sabe nada no início, esse é o sentido. Você estuda o suficiente para chegar em uma fluência comunicativa. Quando eu falo sobre fluência comunicativa, lembre-se também que isso não é assim um marco específico em que você chega e aparece uma bolinha assim do lado do seu nome na vida real e você sabe, agora eu cheguei na fluência comunicativa. Mas você sente que você chegou em um ponto onde você consegue entender muitas coisas e você consegue falar muitas coisas. O suficiente para você aprender inglês através do inglês. Esse para mim é o ponto chave, tá? O ponto de virada. Porque é aí que durante o processo de aprendizagem dos alunos do meu método, eu começo a, em vez de ensinar os temas do português para o inglês, eu começo a ensinar os temas do inglês para o inglês. E eles veem, nossa, eu tô tendo uma aula 100% em inglês que eu nunca imaginei que eu poderia fazer, e agora eu tô conseguindo entender todos esses temas. E eu tô aprendendo inglês através do inglês, eu tô aprendendo cada vez mais estruturas, mais vocabulário, eu consigo me expressar de uma forma melhor. Agora tudo tá fluindo. E essa é a ideia que eu quero que vocês entendam, ok? Você não tem nada, você estuda o suficiente para chegar na fluência comunicativa, assim você consegue aprender inglês através do inglês. E aí você só evolui o quanto você quiser evoluir, porque depois disso você só decide qual é a área que você quer aprender, porque você vai precisar vocabulário específico, né? E isso acontece em português também, se você parar pra pensar. Você já é fluente em português, legal. Então eu não preciso fazer uma faculdade de engenharia para saber as palavras próprias de engenharia. Não, é óbvio que você vai precisar estudar mais. Você não precisa estudar nada de filosofia para entender cada palavra que é utilizada na filosofia. Não, você vai só expandindo seu vocabulário e aprendendo português através do português. E isso é muito importante, ok? Você tem que entender que essa é a estrutura com que você utiliza. Então tem uma diferença entre fluência perfeita que eu nem quero que você fique pensando nela, porque ela é uma coisa tão abstrata que não faz sentido você buscar. Eu quero que você foque em fluência comunicativa real. Você não precisa ser nativo, nem perfeito. Fluência é clareza, confiança, liberdade, e você só evolui mesmo depois que você chega na fluência comunicativa. E você consegue chegar na fluência comunicativa com o método certo em 10 meses. Você pode chegar com um pouco menos ou talvez com um pouco mais, dependendo da base que você chega. Mas eu coloco 10 meses como uma base que todos os meus alunos passam por ela e chegam. E tem um ponto que eu vou falar mais pra frente, mas só pra você entender. O ponto não é assim, vou estudar por 10 meses e não vou precisar estudar mais. Eu vou estudar por 10 meses e chegar na fluência comunicativa. Tem alguns alunos que, depois desses 10 meses, eles evoluem muito e chegam num ponto que eles falam, olha, eu sou fluente comunicativamente, eu consigo me expressar, consigo entender algumas coisas, consigo conversar com as pessoas, consigo participar de entrevistas, de reuniões, e pra mim tá legal. Tudo bem, Johnny? Eu consegui evoluir muito, era exatamente isso que eu queria, e eu não vou continuar, porque era exatamente esse o nível que eu gostaria de chegar. Eu já sou fluente comunicativamente, e pra mim isso tá ok. E show de bola. Pra mim, o que o aluno
realmente quer e precisa, eu vou ajudar ele a conseguir. Agora, tem alunos que querem continuar. Por quê? Eles querem evoluir ainda mais. Eles querem aprender mais estruturas, eles querem aprender mais palavras, né? Vocabulário mesmo. O vocabulário que eles utilizam no dia a dia, porque é de uma área específica. Ou tem muitos alunos da área offshore que trabalham em plataforma de petróleo, tem alunos que trabalham na área da saúde. Você imagina, em português, né? Um médico estuda 5 anos, depois tem mais especializações. Pensa em quantas palavras que ele aprende em português para falar sobre as partes do corpo. Que a gente que não é exatamente da área não tem nem muita noção de quantas coisas são aprendidas nessa área. Agora ele vai ter que fazer a mesma coisa em inglês, ver a correspondência dessas expressões que ele aprendeu em inglês, e isso vai continuando infinitamente. Mas ele consegue fazer isso com a minha ajuda ou até mesmo por conta própria. Porque quando eu proporciono um método onde leva o aluno para fluência comunicativa, ele consegue aprender até mesmo depois de chegar na fluência comunicativa, muito consumindo conteúdo em inglês, porque ele consegue assistir um vídeo de medicina em inglês, entender o vídeo, ele consegue falar, expressar suas próprias ideias em inglês, conversar com pessoas, através dessa conversa com pessoas, eles aprendem cada vez mais e mais palavras. Então, a fluência comunicativa é o ponto de entrada em todo um mundo novo de vocabulário em inglês que você vai ter. Pensem nesse ponto, ok? É esse a ideia que eu quero que vocês tenham. Quais são os 3 pilares do MAF que tem muito a ver com a ideia da solução que eu acabei de mostrar para vocês? Nós temos aulas de conteúdo com estrutura e intenção. Qual é a ideia? Você precisa conhecer e aprender mais palavras e mais estruturas, certo? Porque o que é uma língua? Se não uma sequência, assim, um conjunto, a gente pode dizer, um conjunto de estruturas, junto com palavras, certo? Junto com uma forma de expressar essas palavras e essas estruturas que tem em todas elas. Você precisa aprender essa sequência de conteúdo de uma maneira gradual. Isso é importante, porque se você pega algo difícil no início, ou é a mesma coisa que você está tentando aprender como multiplicar sem você ter aprendido a somar antes, sabe? Se você vê a tabuada, você já está tentando ver expressões numéricas, por exemplo. Então tem uma sequência gradual que você deve utilizar. Então tem um exemplo de estrutura comum. Por exemplo, tem essa estrutura do there is, there are. É uma estrutura comum que é utilizada em inglês, talvez você conheça, talvez você não conheça. Mas nós utilizamos ela para falar sobre as coisas que existem. Isso aqui eu estou dando só um exemplo só para você ver o que é utilizado nas aulas de conteúdo. Se você quer falar inglês com naturalidade, você precisa entender essa estrutura. Chega um momento da sequência gradual de conteúdo que você vai esbarrar nessa estrutura. Essa é uma estrutura básica. Em inglês, quando você vai falar que algo existe, por exemplo, tem um supermercado perto da minha casa, tem um amigo meu que conhece essa pessoa, você usa o there is e o there are. E tem alguns usos comuns, por exemplo, se você está numa conversa do dia a dia, você usa ele para descrever lugares, objetos, situações. Por exemplo, tem um gato no telhado. There is a cat on the roof. Tem algumas pessoas, né, no plural, tem algumas pessoas na cozinha. There are some people in the kitchen. Tem um barulho estranho lá fora. There is a strange noise outside. E aí você consegue falar sobre o que está presente agora e descrever cenas do cotidiano. Se você quer ser fluente em inglês, essa estrutura você vai ter que saber. Não tem como você não saber essa estrutura para ser fluente. Porque aí você vai numa viagem, por exemplo, e você quer perguntar, tem um supermercado aqui perto? Inclusive eu tenho alunos que treinam inglês específico para viagem, e eu ensino essa estrutura para eles. Você pede informações, né? Você descreve locais, você resolve problemas, e aí você pede se tem um supermercado. Is there a supermarket near here? There are 2 restaurants on the street. On this street. There is no hot water in my room. Aí você reclama do quarto, certo? Você está numa viagem. There is a bus to the airport every hour. Uma pessoa comenta para você, então, tem um ônibus que sai, né? Que vai para o aeroporto toda hora. Você pode pegar ele se você quiser. Então você precisa dessa estrutura para fazer todos esses pontos. Se você está no trabalho, no escritório, você fala, olha, tem um problema. There is a problem. Ou tem alguns documentos faltando. There are some documents missing. Você precisa dessa estrutura. Essas estruturas são as estruturas que você vai aprendendo e entendendo a utilidade dela no mundo real nas aulas de conteúdo. Você precisa aprender as estruturas, conhecer mais palavras, mais formas de explicar suas próprias ideias, seus próprios pensamentos, e isso deve ser feito de uma maneira gradual e sequenciada. É para isso que as aulas de conteúdo servem. E eu utilizo o material da Oxford, que é a maior linha editorial, ok? Universitária do mundo atualmente. E você ganha esse material atualmente no MAF, você ganha esse material, tá? Esse material está incluso no formato. E o frete internacional também.
Então, é uma ideia de utilização dessa sequência gradual de conteúdo com um dos melhores materiais que existem atualmente no mercado. E isso é para que a pessoa, né, não estude de forma aleatória e ela comece a progredir de forma planejada. É a mesma coisa que uma casa. Faz sentido colocar o teto antes das paredes? Não. Se você segue de uma forma aleatória, aprendendo conteúdos na internet de forma aleatória, ou não segue um método que utiliza esse conteúdo de uma forma sequenciada mesmo, gradual, você não consegue evoluir. Você não vê evolução, você se sente travado, travada realmente. Nessas aulas, você desenvolve principalmente listening e speaking também. Porque como o meu método é focado principalmente em comunicação e conversação, você desenvolve a habilidade de escutar e entender em inglês e a habilidade de speaking, de fala, que são duas habilidades muito, muito importantes para a comunicação. Tem outro ponto também, que além das aulas de conteúdo terem esses dois pontos de listening, escutar e entender inglês, e speaking, falar e se expressar e aprender cada vez mais palavras, você também tem uma aula específica só para listening, com inglês real. Aqui nós temos, por exemplo, uma aula por semana, onde eu utilizo vídeos do YouTube, TED Talks, trechos, né, de filmes e de séries, entrevistas, e isso é necessário para entender o inglês real. Porque tem um ponto, que é o Connected Speech. Você viu aquele exemplo que eu dei para você sobre o "Cê quer café"? Essa ideia do "Cê quer café", que tem em português, ele também existe em inglês. Você precisa entender ele para que você entenda o que os gringos estão realmente falando. E você treina Connected Speech e Chunking para destravar o seu ouvido e entender os gringos realmente. E é por isso que muitas pessoas relatam, né, estudar inglês em escolas tradicionais por muitos anos. Quando eles viajam, eles precisam entender algo de inglês de verdade, eles não entendem, porque eles não treinaram inglês dessa forma. Por exemplo, essa frase aqui, I got it in Italy. Se você treina numa escola, você entende, às vezes, até mesmo cada uma dessas palavras. Se a escola for boa, você realmente entende o que isso significa. Tipo, como se fosse, eu comprei isso na Itália. E você sabe até, às vezes, como falar essa frase, mas tudo separado. Quando o gringo fala, ele fala tudo junto. O I continua como I, mas esse got it, ele fica junto. Got it. Mas esse T do it, do final, ele também junta com o in. E é comum que os americanos, quando eles pronunciarem Italy, eles vão pronunciar como Italy. Esse T tem som de R. Então, quando você for ouvir um gringo falando isso, ele vai falar I got it in Italy. Para pensar. Você vai precisar entender que existe essa conexão para você entender o inglês real falado pelos gringos. Senão você não vai conseguir compreender quando o gringo falar Yeah, this is very nice, right? I got it in Italy. Aí você não entende, porque você não entende como que isso é conectado quando ele fala I got it in Italy. Então, é muito importante que você entenda a Connected Speech. Nós temos uma aula de listening especificamente para isso. Então você para de escutar um blá 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 de um filme, de uma série que você não entende nada, e você começa a entender o inglês real, tá? Que as pessoas falam no dia a dia, nas reuniões, nas séries. Isso é muito importante. Além da aula de listening, nós temos também aulas de conversação, com feedback real. Porque você precisa praticar a fala. Então é só a conversação, ela vai te trazer a fluência que você realmente quer. Você tem normalmente aulas de outros métodos, quando eles têm aulas de conversação, e isso você vai compreender porque eu falei lá no início do vídeo sobre esse ponto. As aulas de conversação dos outros métodos, normalmente, quando tem, é todo mundo num grupo, todo mundo falando ao mesmo tempo, ou até mesmo uma pessoa esperando outras 10 falar para chegar a hora dela. E isso é muito ruim, ou porque tá todo mundo falando ao mesmo tempo, você não consegue entender nada, ou porque essas 10 pessoas estão falando, você tá esperando a sua hora de falar, e também às vezes você tem que improvisar os temas e as perguntas. E aí você não sabe o que falar, tudo fica muito confuso, você não conhece a pessoa exatamente, e tudo isso mais que piora do que ajuda você a desenvolver a fluência em inglês. No MAF, o que eu normalmente faço é, nós fazemos as aulas e a conversa ela acontece em dupla com outro aluno do mesmo nível que o seu. E também, quando você faz as aulas dessa forma, eu já separo os temas e as perguntas com uma semana de antecedência. Então, até mesmo os alunos que nunca estudaram inglês antes, eles conseguem se preparar para a aula e chegar preparado. E quando eles estão praticando, eu vou indo de dupla em dupla, dando feedback, tirando dúvidas mesmo.
Dúvidas de pronúncia, dúvidas de vocabulário, como é essa expressão em inglês, essa expressão significa o quê? Então você tem alguém te ajudando a evoluir cada vez mais, conversando em dupla, fazendo perguntas sobre temas que já foram selecionados anteriormente, pensando na sua evolução. E é importante que se você for treinar, por exemplo, a conversação sozinho também, que você faça isso, é a mesma coisa que eu faço, porque eu sei que funciona. Então se você aplicar, você vai ter muito resultado também. Quando eu coloco sobre feedback, um feedback estratégico, né? É mostrar como você consegue dizer aquilo de uma forma melhor, como você consegue se expressar de uma forma mais natural. E isso muda muito, porque quando você entende essas estruturas e começa a aplicar, seu inglês é mais aperfeiçoado e ele fica muito, muito melhor. E também é uma forma de deixar o aluno falando inglês desde o início. Porque quando o aluno começa nesse formato, ele consegue participar mesmo sem ser fluente comunicativo no inglês ainda. Porque ele consegue se preparar para a aula, escrever algumas respostas, trazer meio que tudo pronto, e com o tempo eu vou estimulando eles para improvisar as respostas. E aí ele vai começando a improvisar as próprias respostas até ele ter a autonomia no final desses 10 meses para se comunicar tranquilamente em inglês. É nesse momento que o aluno que ele já se vê mesmo falando inglês de verdade, onde ele cresce realmente na comunicação. Eu quero que você entenda uma coisa e você vai conseguir entender também como aplicar isso na sua vida e na sua jornada de aprendizagem do inglês. Agora que você entende também que você precisa ter conteúdo, listening e conversação, e não se preocupa que também eu vou te mostrar como aplicar o MAF na sua rotina, tá bom? Agora no final do vídeo. Eu quero te mostrar qual que é a jornada do aluno, para você entender também o que você faria por conta própria, caso você queira. Na primeira fase, você precisa de uma estruturação, de uma segurança mesmo. Você tem que pensar que você vai criar uma base de vocabulário, ok? De pronúncia e de compreensão com estrutura e segurança. Você aprende vocabulário, estruturas fundamentais mesmo com contexto. Você tem que se expor ao inglês real com vídeos curtos. Lembra que isso aqui é desde o início, tá? Se você está começando a aprender inglês agora, você tem que se expor ao inglês real em vídeos curtos, tá? Você tem que pensar assim, imagina se você, quando bebê, quando criança, você tivesse pensado, eu acho que eu vou só começar a escutar o português mesmo real dos meus pais quando eu tiver um português bom. Mas como você vai chegar num português bom se você não está escutando o português real? Como que você vai chegar no inglês bom, numa compreensão do inglês bom, se você não consegue começar a escutar o inglês real desde o início? Você vai ter sempre adiando isso e você nunca vai chegar numa compreensão muito boa. A mesma coisa acontece com a fala, tá bom? A gente começa a treinar tanto o listening quanto o speaking, tanto a compreensão auditiva quanto a fala, desde o início, porque assim, só assim mesmo você desenvolve isso. É por isso que os alunos chegam nessa fluência comunicativa com 10 meses, porque eles começam a treinar isso desde o início. E você começa a treinar a conversação com apoio, principalmente por conta da forma com que as aulas de conversação são estruturadas. Você começa a aprender a pensar mesmo em inglês sem traduzir palavra por palavra, principalmente porque as aulas de conteúdo trabalham as estruturas reais com exemplos reais. Então você entende como aplicar isso na prática. Você não entende só como é a sequência, isso aqui é o sujeito, isso aqui é o verbo, isso aqui é o objeto. Você entende como a estrutura é aplicada no mundo real. Lembra do exemplo que eu te dei? Então você entende o que você precisaria fazer se você quer falar como pedir alguma coisa no supermercado, por exemplo. Ou como você quer falar que tem uma pessoa, there is a supermarket. Como que você fala que tem um supermercado perto da sua casa? Com a estrutura do there is, porque você entendeu na prática como utilizar ela. E um outro ponto também, você entende que você não precisa ser perfeito. Isso é muito trabalhado nos alunos também, porque a habilidade comunicativa é se fazer entender. E depois você vai aperfeiçoando cada vez mais o inglês. Você vai melhorando o inglês que já existe. Não é como se você se tornasse perfeito antes de começar a se comunicar, porque isso não existe. E as pessoas que tentam fazer isso normalmente adiam e adiam e adiam, e o inglês delas nunca evolui. E uma outra habilidade também que precisa ser treinada, né? A fala é uma habilidade que você vai treinando. Nesse ponto, o aluno ele começa a destravar, porque ele percebe que ele consegue se comunicar minimamente. E aqui a pessoa ainda está insegura. Mas a ideia que a maior parte dos meus alunos relatam é que eles conseguem perceber assim, agora eu vejo que eu consigo. Antes eu ficava com muito medo de me comunicar em inglês, com muito medo de falar as coisas, mas agora eu vejo que eu consigo evoluir. Agora eu vejo que se eu continuar, eu vou conseguir evoluir e chegar na fluência comunicativa realmente. E isso é muito bom, porque quando você destrava esse ponto, na parte 1, na parte 2, você já começa a ganhar ritmo, aumentar vocabulário e começa a falar as coisas com mais naturalidade. Aqui, na parte de listening, de compreensão auditiva, você consegue entender os trechos, né, maiores
com menos esforço, você consegue participar das conversas também com mais desenvoltura, porque o speaking fica mais fácil, porque você já vai estar treinando há um tempo na fase 1, e você amplia o uso das estruturas intermediárias. Você começa a falar com mais liberdade, você não trava tanto para falar sobre os temas do dia a dia. E aí aqui, lembra que eu falei no tópico antes, que eu começo a estimular a improvisação? É aqui que eu começo a falar, não, por que você não começa a improvisar? Pega essa pergunta aqui, essa resposta ali, e tenta improvisar ela, não precisa ler ela por enquanto. Vamos ver se você consegue improvisar ela. E eles vão vendo que eles vão se sentindo cada vez mais confortáveis conversando inglês com temas comuns do cotidiano, do trabalho. Aqui muda muito, porque a gente passa para a fase 3, que é o desempenho em contextos reais. Aí aqui a fluência comunicativa ela começa a se consolidar mesmo. E é nesse ponto, participando das conversas com autonomia, a gente tem muita prática de inglês real mesmo, e eu recomendo para você utilizar muito do que você realmente precisa para aprender inglês de uma forma real. Isso é muito, muito importante. Você desenvolve também segurança para lidar com sotaque, com velocidade, com improviso, e você deve refletir mesmo sobre o que eu preciso. Ou o que eu quero também. Eu quero conversar com os gringos em que momento? Numa reunião, num trabalho, ou não é para uma viagem? Então, você começa a treinar o inglês mais voltado para um objetivo real. E aí, tudo vai se desenvolvendo. Nos 10 meses, certo? O aluno, ele atinge o objetivo principal do método, onde ele consegue entender, participar de conversas reais, ele se comunica em entrevistas. Inclusive, eu tive um aluno que participou de entrevistas em inglês, e em 6 meses, participando do método, ele conseguiu participar dessa entrevista e passar nessa entrevista para trabalhar como programador em uma empresa de Dubai, de home office, né? Ele tá morando aqui no Brasil, mas trabalhando para uma empresa de Dubai. E muitos alunos, depois de 10 meses, já conseguiram viajar para outros países, conseguiram também promoções nas empresas que eles participam, e muitos decidiram continuar, porque é aquilo que eu falei, depois que você chega na fluência comunicativa, você vê o quão rápido foi para chegar na fluência comunicativa, e você sabe como vai ser essa desenvoltura depois de você ter chegado nesse ponto. E essa é a ideia, né? O inglês ele deixa de ser um obstáculo, ele vira uma ponte, uma ferramenta de crescimento. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Quando eu falo sobre um método, ele não é mágico, certo? Não é como se eu tivesse uma receita de bolo e aí eu falasse pra você, olha, é só você dar 3 pulos e falar 1, 2, 3 e aí você vai chegar na fluência. É um método que tem fatores envolvidos. Então, você pode ter uma base legal de inglês e você vai evoluir muito mais rápido que um aluno que não tem base. Ou você não tem base, você vai ver que tem alguém que tem alguma noçãozinha que vai evoluir bem mais rápido. Mas o ponto principal que eu quero colocar é que eu sou um professor real, com o objetivo real de ajudar os alunos a aprender inglês e se tornarem fluentes. Então você pode ter certeza que muito do que eu estruturo no meu método, ele também é voltado para flexibilidade desses fatores. Então eu levo em consideração esses pontos e eu estruturo tanto as aulas de conteúdo, quanto as aulas de conversação, quanto também as aulas de consumo, que é as aulas de listening, de uma forma que você consegue evoluir, chegando na fluência comunicativa nesses 10 meses, de uma forma que eu consigo te ajudar nos pontos que você tem dificuldade. Então isso também é levado em consideração. Agora eu vou te perguntar uma coisa. Você consegue manter uma conversa de 5 minutos em inglês, se eu puxo um tema aqui? Você consegue entender o inglês falado em vídeos, né, reais, sem legendas? Você coloca um vídeo, uma série, um filme, você consegue entender? Você consegue se apresentar, né, dizer quem você é, o que você faz no trabalho, quais são as suas tarefas dentro da empresa, por exemplo, se você trabalha, com clareza e naturalidade? Se você respondeu não para 2 ou mais dessas perguntas, você precisa de um plano como o MAF, ok? Não que você precisa necessariamente entrar no formato, eu não estou te empurrando aqui o método MAF para você entrar e fazer as aulas comigo, mas você precisa de um plano como o MAF. Por quê? Se você não consegue manter uma conversa de 5 minutos em inglês, ou entender o inglês falado nos vídeos, ou se apresentar, é porque você precisa aprender mais vocabulário, mais estrutura, e isso acontece através de conteúdo. Você precisa de mais conteúdo, mais vocabulário, mais estruturas. Se você não consegue manter uma conversa, é porque você não consegue entender as perguntas, que também é um ponto do inglês falado nos vídeos reais e sem legendas. Você consegue entender os gringos ou não? Então você precisa das aulas de listening, certo? Você precisa treinar a compreensão auditiva. Se você não consegue, porque você não consegue responder, certo?
Não é nem entender as perguntas. Às vezes, talvez você consiga entender as perguntas, mas você não consegue responder as perguntas. Então você precisa de speaking, de prática comunicativa, da fala mesmo em inglês. Treinar a comunicação, a conversação. Por isso que o método MAF é estruturado dessa forma. Você aprende cada vez mais palavras, utiliza elas para entender cada vez mais o que os gringos falam no mundo real, e isso também é trabalhado nas aulas de listening, e também você utiliza essas estruturas e essas palavras novas para expressar cada vez melhor seus pensamentos e suas próprias ideias em inglês nas aulas de speaking. Então é um ciclo que se alimenta, porque você aprende estruturas novas em uma, assim você consegue entender melhor os gringos, assim você consegue se expressar melhor, e você vai evoluindo cada vez mais nesse ponto. Tenho mais uma ideia para te passar, que são alguns mitos, antes da gente falar sobre como aplicar o MAF na sua rotina. Mitos que impedem a fluência. Preciso morar fora para falar bem. Que nem eu falei, não tem nada mágico no ar de outro país. Não é assim. Eu conheci várias pessoas, tanto quando eu morei na Irlanda, quanto como professor de inglês, pessoas que já moravam em outros países, mas que não conseguiam se comunicar por muitos outros motivos. Não é tão fácil quanto algumas pessoas fazem pensar que é só você se mudar que você vai começar a aprender o inglês realmente. Não é assim, e tem vários pontos para isso. Inclusive eu tenho alguns vídeos no canal só sobre esse ponto. Você tem que aprender toda a gramática antes de falar. Primeiro você entende o uso e a lógica de uso dela, para depois a gramática ser utilizada. Por quê? Você precisa entender por que aquilo é daquele jeito, meio que utilizando ele. Por exemplo, se eu simplesmente falo, olha, eu vou mostrar uma estrutura aqui para você. Você usa o there, depois você usa o is, depois você usa um objeto, certo? Um substantivo. Você usa o are, você usa o an, e você usa mais um substantivo, a noun. E aí você vai falar sobre as coisas que tem. Mas peraí, como assim? Por que você está me dando essa estrutura antes? Eu nem entendo a lógica disso. Mas quando eu te mostro que existe essa estrutura do there is a house, e isso significa tem uma casa perto da minha... Tem uma casa azul perto da minha... perto do meu apartamento. Você entende que isso aqui eu tenho. Depois de você ter visto várias e várias estruturas, entender qual é o uso dela, ver vários exemplos disso aplicados na vida real, eu te falo, olha, a estrutura, normalmente a gente usa o there is, e depois aquilo que existe, aquilo que tem. Então, there is a house. Se você fosse falar, por exemplo, que tem um supermercado, como você falaria? There is a supermarket. Então você entende aquilo aplicado no mundo real. Você não aprende a gramática antes. E você nem aprende toda ela antes de falar. Você utiliza ela, que a gente chama de gramática de uso, tá? Esse é o ponto importante. A gente entende o que é gramática de uso, que é a gramática que você utiliza no dia a dia. Muitas escolas focam na gramática normativa. E aí parece que eles estão ensinando pessoas a virarem professores de inglês em vez de ensinar pessoas a começarem a utilizar o inglês de forma prática, a utilizar o inglês de forma real mesmo, a utilizar aquelas estruturas no mundo, certo? Você não precisa saber o que é sujeito, verbo, objeto dentro de uma frase para conseguir falar, por exemplo, there is a supermarket. Você precisa entender como aplicar aquilo no mundo real, e esse é o mais importante. Sobre também idade, esse não é um ponto que deve ser levado em consideração. Nós aprendemos língua, é algo natural para o ser humano aprender línguas. Tanto que você aprendeu o português por conta disso, ok? A idade não é um ponto que deve ser levado em consideração. Principalmente para você começar a aprender inglês, ok? Deve ser levado em consideração só para quem estuda coisas na área. Se você acha que você é velho demais para aprender, começa a fazer algo parecido com o que eu tenho no MAF, ou entra no MAF, e você vai conseguir entender como você vai evoluir bastante. E o meu inglês tem que ser perfeito antes de usar. Essa é a ideia do paradoxo, né? Nós temos o paradoxo da comunicação. Isso é muito engraçado, porque assim, você pensa, meu inglês tem que ser perfeito antes de usar, tem que evoluir muito o meu inglês antes de conseguir utilizar ele. Mas aí você não treina o inglês porque você quer ter o inglês perfeito para usar, mas você também não melhora o seu inglês porque você não treina ele. Então você entra nesse paradoxo e você nunca evolui. Evite isso ao máximo, comece a treinar o inglês desde o início, ok? E a ideia de que todos esses pontos aqui, esses mitos, eles são falsos, tá? E o MAF, ele prova isso, tanto com o que eu tive na minha vida, quanto o que eu vi observando isso com os alunos, e que os alunos aplicam e têm resultados reais. Então eu vi cada uma dessas ideias aqui se mostrarem erradas no mundo real. Não tem como elas serem reais, verdade, ok? Como aplicar o MAF na sua rotina? Você entendeu que você precisa de conteúdo. Então eu recomendaria para você separar, por exemplo, 3 dias de conteúdo na sua rotina com base. Você separa esse conteúdo de uma maneira gradual,
e separa 3 dias na semana só para você aprender cada vez mais palavras novas. Então, palavras novas, vocabulário, expressões, e você vai aprendendo eles da maneira que você já separou gradualmente no início. Por exemplo, no MAF, nós utilizamos um material da Oxford que eu utilizo com os alunos para ter essa sequência gradual de conteúdo, mas você pode pegar em outros lugares ou utilizar alguma outra sequência, mas eu recomendo você ter ela e você separar dias específicos para conteúdo. É legal que você também escute o inglês real, é aquela prática do listening, então você pode separar vídeos, coisas que você gosta, inclusive eu tenho vídeos aqui no canal ensinando como entender o inglês de filmes e séries, como treinar inglês com filmes e séries, também tem a técnica shadowing, que é bem legal. Separa 2 dias de escuta guiada, 2 dias de listening na sua rotina, só para você ir escutando e se acostumando com o inglês como ele realmente é. E 2 momentos de conversação. Você pode treinar sozinho, tá? Sozinha, conversando com um papel, que nem eu fazia, e eu ainda faço sozinho também enquanto eu tô dirigindo, sem fazer nada, né? Com o italiano, com o francês, para continuar treinando cada vez mais. Ou também você pode fazer isso com inteligência artificial. Tem o ChatGPT, tem também um site chamado gliglish.com que você pode treinar. Ou também em grupos de troca no WhatsApp. Inclusive, eu tenho o grupo de conversação. Esse grupo de conversação do MAF, você pode entrar só nele. Caso você já tenha um nível de inglês até legal e você quer só treinar sua conversação, você pode só entrar nele. Mas é interessante que você tenha 2 momentos de conversação na semana, ok? Ou mais, se você conseguir. Mas isso é muito interessante. Que nem eu coloquei aqui, selecione os conteúdos previamente. Então, prepare a semana. Assim você não vai ficar muito perdido quando ela começar, ok? Lembre-se do motivo, do porquê que essa estrutura existe. Por que a gente treina listening, em speaking e conteúdo. Por que a gente precisa dessa estrutura? Isso vai te ajudar muito na hora de você estar estudando, não, eu estou estudando os conteúdos, agora as estruturas, porque quanto mais eu aprendo, mais eu entendo e mais eu consigo falar. Eu estou estudando listening e treinando com o inglês real, porque eu preciso conseguir consumir esse conteúdo em inglês. E eu preciso treinar o speaking, porque eu preciso falar e treinar formas de explicar minhas próprias ideias, meus próprios pensamentos. O mais importante de tudo, tá? Se você seguir essa jornada, você vai conseguir se comunicar com clareza, e eu tenho certeza disso, porque eu vi isso várias e várias vezes com os meus alunos do MAF, do Método Acelerador da Fluência, aplicando isso no mundo real. O segredo não é o talento, é a estrutura que você utiliza, o contato real e uma prática intencional. E não é para deixar para amanhã também. A ideia é aplicar o mais rápido possível. Lembre-se disso. Se você quiser a minha ajuda com plano claro, suporte de verdade com o MAF, eu te convido a conhecer o MAF, tem um link aqui embaixo, ou você pode mandar uma mensagem para mim lá no Instagram, @inglescomjohnny, tem aqui na descrição do vídeo, e aplica tudo. Caso você não queira entrar no MAF, você pode aplicar tudo que você aprendeu nesse vídeo, a lógica da estrutura de conteúdo, listening e speaking, para você evoluir por conta própria, separando o próprio conteúdo e aplicando isso numa rotina de estudo real. Qualquer dúvida que você tiver, coloca aqui nos comentários, assiste o vídeo que está aparecendo aqui na tela neste exato momento, e vejo você no próximo vídeo.